quando nós fizemos a recria livre de gaiola e a postura livre de gaiola, os índices produtivos aí têm se mostrado extremamente positivos e que têm pago a conta para muita gente, mesmo muitas vezes não vendendo com o valor agregado da certificação. Por quê? Porque a ave que está sujeita a esse tipo de sistema, quando ela chega no pico de produção dela, ela tem uma persistência prolongada de pico de produção. Então, ela é uma ave que ela vai te entregar, se você fizer um manejo bom, com uma mortalidade aí de no máximo 8% de lote, no final aí 90, 100 semanas, ela é uma ave que vai te entregar 480, 485 ovos por galinha. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber a professora Rosângela Poleto Catani, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E vamos falar de um tema que está super em voga. Vamos falar sobre bem-estar animal com foco em galinhas poedeiras. Então, obrigado, Rosângela, por estar disposta aqui a dividir o seu conhecimento com a gente, trocar aqui, né, informar aí os participantes do nosso podcast, atualizar eles um pouquinho, né, quais são a atual situação, né, da avicultura de postura, quais são as perspectivas desses modelos alternativos que já são realidade em alguns países, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre poedeiras comerciais. Seja muito bem-vinda, eu deixo você fazer as suas considerações iniciais. Perfeito, então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, aos ouvintes que estão aí nos escutando, em especial ao professor Café e toda a equipe do Aviário pelo convite, fiquei muito honrada e muito feliz também pela oportunidade, né, professor, como bem o senhor disse, para compartilhar um pouco do conhecimento para essa área de tanta importância. Então, mais uma vez, agradeço imensamente aí pela oportunidade. Espero que seja uma conversa aí bastante útil para todos que estão nos escutando. Com certeza vai ser assim. Eu já estou até assim, curioso, estou cheio de perguntas aqui, Rosângela, para a gente, né, conversar de um assunto que é tão, né, que é tão fascinante. Né? Assim, a gente passa por aqueles momentos, né, de transição, de modelos de produção. Isso vale para várias espécies, para o mundo todo. Né? Estamos aí passando por vamos dizer, novas perspectivas, novos desafios. Né? Então, muito legal essa conversa. Bom, gente, para quem não conhece, né, a doutora Rosângela Poleto Catani, ela é médica veterinária formada pela Universidade de Passo Fundo. Ela tem o seu mestrado pela Michigan State University, no estado americano de Michigan, e é PhD pela Purdue University, né, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, na área de comportamento, né, e bem-estar de animais de produção, que é uma área assim, que realmente, né, tem demandado muito de pesquisa, muito de informações. Né? Ela tem 2 pós-doutorados, uma na unidade de pesquisa de comportamento de animais de produção do Departamento de Agricultura do USDA, nos Estados Unidos, e também tem um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em etologia animal aplicada. Ela é membro da CEUA, né, da Comissão de Utilização de Animais, né, em pesquisa do Instituto, né, Federal do Rio Grande do Sul, e também membro do Comitê Científico do Programa Certified Human, certo, dos Estados Unidos. E é professora, né, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A professora Rosângela tem trabalhado, né, nessa área e tem participado, né, de vários processos, inclusive conhecendo não só a parte, vamos dizer, formal das questões da certificação acadêmica, como também na prática, né, visitando empresas, tratando esses assuntos, né, de A a Z, né, tanto na parte teórica quanto na parte prática, entendendo como que, né, esses sistemas estão se transformando. Bom, então, professora, eu vou propor aqui para a gente dividir a nossa conversa, para a gente tentar buscar o maior pontos possíveis em 3 momentos. No primeiro momento, a gente falaria alguma coisa de conceituação, quais são os conceitos, né, de bem-estar animal. Depois nós falaríamos um pouquinho o momento que a gente vive hoje, né? Quais são os desafios das empresas, como que o mercado está solicitando essa questão do bem-estar animal, né, em aves de produção, principalmente nas nossas poedeiras. E depois a gente falaria um pouquinho, no terceiro e último bloco, faríamos um exercício aqui de futuro. Né? Como é que esse mercado vai agir lá na frente, qual a questão de custo, como é que fica a questão de como que as empresas têm que se preparar para, né, atender
esse tão importante requisito do bem-estar animal. Podemos fazer assim? Claro, tá ótimo, professor, perfeito. Ótimo. Então, vamos começar, né, passando a palavra para você falar um pouquinho exatamente como que você enxerga, né, essa ciência bem-estar animal, qual que são os conceitos, vamos dizer que norteadores, né, dessa importante área da produção animal. Certo. Então, obrigada mais uma vez, né? Trabalhando um pouco dos princípios básicos da ciência do bem-estar animal, vejo que toda a preocupação, toda a história, né, ou a ciência do bem-estar animal, ela surgiu no pós-guerra, né? Após a Segunda Guerra Mundial, onde foi necessária a intensificação da produção animal, meados dos anos 60, anos 70, aonde esses animais, então, começaram a sair, né, do sistema convencional, antigo, digamos, que nós tínhamos de solto, né, sendo criado basicamente para subsistência, para serem trazidos para dentro de um contexto um pouco mais intenso, para poder suprir naquela época a necessidade de alimento para essa população que saía do meio rural e ia trabalhar nas indústrias no meio urbano. Bom, obviamente essa revolução toda ela iniciou na Europa, né, e por isso que a origem da ciência do bem-estar animal, os primeiros pontos, né, de preocupação com o bem-estar animal surgiram aí nos anos de 1965 com um livro de uma escritora na época chamado Animal Machines, né, da Ruth Harrison, aonde ali ela trazia algumas fotos de bezerros em baias individuais, em sistemas, né, que hoje são sistemas convencionais, digamos assim, e a sociedade, na época, passou a questionar. Então, aí foi fundado o Comitê Brambell, né, do que eu tive a grande honra e prazer de conhecer o professor Brum, na época, que já fez parte do primeiro comitê onde eles trouxeram as 5 liberdades, né, as 5 liberdades na sua origem, que era poder os animais terem liberdade para poder se girar, se deitar, enfim, né, estender os seus membros e tudo mais. Então, essa foi a origem base, digamos assim, da ciência do bem-estar animal. O que foi acontecendo evolutivamente? Muito dos conhecimentos, dos achados até os anos 2000, ali, professor Café, vieram da associação do conhecimento, do comportamento que nós temos da área da psicologia, alguma coisa utilizada em humanos, outros conhecimentos foram sendo adotados ou transferidos de animais como roedores, né, na área da pesquisa, e implementados ou ajustados do ponto de vista científico para os animais de produção. Né? A partir daí que nós passamos a entender um pouco melhor o comportamento, e aí eu tive essa feliz oportunidade de fazer a minha formação lá imagina, me formei em 2003, né, foi quando eu já fui fazer o meu estágio obrigatório na época com o professor Adroaldo Zanella, na Michigan State, e porque aqui no Brasil ainda estava muito incipiente o conhecimento, né, nós tínhamos algumas pessoas de referência, a professora Maria José, o Caco, né, da UFSC, o professor Matheus Paranhos, né, já estava aqui no Brasil trabalhando um pouco nessa área, a professora Carla Molento, né, também outra super referência que eu admiro, gosto demais também, que estava retornando também, né, do seu doutorado, aí guinando um pouco dos seus conhecimentos para a área do bem-estar animal, porém não se tinha a base, digamos assim, científica formal aqui no Brasil. E nesses anos 2000, a partir dos anos 2000, que nós conseguimos aplicar as tecnologias, inclusive a nível molecular, para o entendimento muito das bases comportamentais e neurofisiológicas, para entender o comportamento dos animais, ou reflexo dos sistemas produtivos ou dos manejos, enfim, no animal, né? E como que isso também poderia afetar os índices zootécnicos. Então, assim, veja que o meu trabalho todo de pós-graduação, inclusive na época foi feito na área de genômica funcional, entendendo o funcionamento do cérebro de leitões desmamados precocemente e como que isso impactava no aprendizado social. Por quê? Porque isso é importante no momento que você faz a mistura de lotes, você vai ter as brigas, né? Você vai ter. E você precisa que os animais memorizem uns aos outros para ter quanto mais rápido eles podiam reconhecer uns aos outros para diminuir esses problemas com brigas, né? E consequentemente, diminuir o impacto nos índices zootécnicos também. Então, houve, a partir dos anos 2000, uma evolução muito importante nesse sentido, onde nós podemos associar o conhecimento do comportamento, mas também a função neurofisiológica e correlacionar isso com dados produtivos, com índices zootécnicos, ou fazer o inverso, né? Como que sistemas produtivos, ou manejos, ou instalações, ou equipamentos influenciam, ou uma nutrição, né? Bem como nós havíamos conversado anteriormente, né? Antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, mas como que manejos nutricionais podem impactar, inclusive, o comportamento, ou como que eu posso utilizar
as alterações de comportamento como indicativos da condição que o animal está sendo sujeito. Então, é nesse nível que nós estamos hoje, sabe, professor Café? Hoje nós já, tanto que a minha formação base mesmo nessa área do bem-estar, ela é neurofisiologia comportamental. O que é interessante, né, professora, é que o bem-estar ele passa a ser uma ferramenta da produção, né? Muitas vezes as pessoas enxergam isso um contraponto ao outro, né? Como se a gente investisse em bem-estar animal, a gente estivesse diminuindo, vamos dizer, ou piorando a performance. E não é nada, você colocou muito bem, explicando exatamente que você entendendo melhor o comportamento, isso passa a ser uma ferramenta para proporcionar, inclusive, um desenvolvimento, né, até melhor para as aves, para os suínos, para os bovinos, etc. Né? Eu acho que é importante a gente entender muito mais como um aliado da produção do que como, né, às vezes é categorizado como uma coisa fora do ambiente de produção. Né? Então é muito importante dizer que o bem-estar animal é muito bem-vindo em todos os sistemas intensivos, ele faz parte do ferramenta. E eu acho interessante a gente marcar historicamente que se a gente não tivesse feito essa guinada, talvez lá nos anos 70, anos 80, talvez hoje a gente estivesse em alguns sistemas totalmente descalibrados, até com questões éticas humanas, né, professora? A gente estava tirando o máximo dos animais, desconsiderando algumas coisas que é legal a gente ter nos sistemas de produção, né? Exatamente nesse sentido de respeitar um pouco, né, dos famosos, né, das 5 liberdades, né? Eu acho que é muito interessante trazer esse lado da ciência, quer dizer, a ciência está estudando isso que você acabou de falar aí, é uma questão neurológica até de ferramentas para trazer, né, e a gente oferecer ao animal um ambiente produtivo muito mais saudável para ele mesmo, né? E agora, pensando nas nossas galinhas de postura, né? Nós vivemos exatamente esse modelo hoje, mesmo aqui em Goiás mesmo, tem granjas muito recentes agora e já começaram nas gaiolas, certo? Então, quer dizer, nós temos aí já alguns países europeus que já proibiram as gaiolas, né? Então, como é que você está enxergando esse momento? Claro, a gente passa por essa transição, né? Essas discussões estão cada vez mais, inclusive mais de nível tecnológico mais científico, né? Como é que você enfim, enxerga essa transição das aves saindo das gaiolas, que é um sistema que ainda tem uma vida útil, talvez eu não saberia precisar, mas ainda tem alguma coisa a tirar desse sistema. Mas como é que você enxerga essa transição? Tirando a ave da gaiola, né? Enfim, e esses sistemas alternativos. Certo. Então, assim, só para eu complementar um pouco, né, e, assim, respondendo aí a sua pergunta e seguindo daquilo que eu vinha comentando anteriormente. Nós saímos daquelas 5 liberdades básicas e hoje, se você me perguntar assim, Rosângela, quando você pensa em bem-estar animal na prática, no campo, e aqui eu estou falando de bovinos, suínos, aves, frango, né, o que hoje bem-estar significa para você? Eu lhe digo uma única palavra: prevenção, né? Então, prevenção em que sentido? Prevenção nutricional, prevenção de ambiência, prevenção em manutenção de instalações, prevenção fazendo capacitação de pessoal, né? Não, primeiro, para realmente saber como coletar registros e como interpretar registros do dia a dia da granja, índices zootécnicos, temperatura, enfim, outros indicadores de produção. E, por fim, a questão da sanidade, tá? Então, hoje, as oportunidades que eu tenho tido, né, nos últimos, aqui praticamente 20 anos trabalhando, né, 25 anos quase já trabalhando nessa área aplicada do bem-estar animal, é assim que eu traduzo aquelas 5 liberdades de antigamente, né, que hoje, né, nós temos trabalhos muito elegantes científicos que trazem a questão dos 5 domínios, tá? Então, quando a gente fala especificamente sobre a produção de galinhas livres de gaiola, né, ou fora da gaiola, ou sistemas alternativos, como nós queremos mencionar, nós dividimos esses sistemas em alguns modelos produtivos, certo? O primeiro modelo produtivo que nós temos é o livre de gaiola ou o vulgo cage-free. Na verdade, tanto o sistema orgânico, como o sistema caipira, como o sistema free range, ou meramente o sistema que mantém as aves em galpão, mas sem acesso a piquete, todos eles são considerados livres de gaiola, né? Mas o que nós fizemos, assim, a grande diferença entre o caipira
E o sistema que nós chamamos livre de gaiola ou cage free, né? Verbalmente, assim, nos rótulos a gente enxerga isso. É que o caipira, as aves, elas obrigatoriamente precisam ter acesso à área externa, né? E nós temos a norma ABNT, a NBR de 2016, do sistema caipira, que ela estabelece alguns procedimentos específicos que precisam ser atendidos, tá? Que precisam ser atendidos para a questão do caipira. A ave criada dentro do galpão, ela não teria esse acesso ao piquete, mas o caipira ele não traz só isso, sabe, professor Café? O caipira, além do acesso ao piquete, ele tem todo um protocolo específico com relação à nutrição da ave, né? O uso de pigmentantes não podem ser sintéticos, eles devem ser naturais, deve ter um controle do que se pode colocar do que se pode colocar do ponto de vista também de outras substâncias, né? Coccidiostáticos, melhoradores de desempenho, fármacos, né? Nesse sentido, o sistema caipira não permite. Já o sistema free range, ele também é acesso ao piquete, as aves também obrigatoriamente devem ter acesso ao piquete, porém com algumas regras um pouco mais rígidas, com distância de portinhola, né, um mínimo número de horas por dia, mas a área externa do piquete, o caipira, ele exige 0,5 metros quadrados por ave, ou seja, para cada metro quadrado, você deve colocar 2 aves no piquete, né? Enquanto que o free range, conforme o referencial, aqui estou falando do referencial do Certified Humane, né, que é o que a gente tem aí, que é o mais difundido hoje. Você trabalha com 0,19 metros quadrados por ave. Então, você praticamente coloca 5 aves por metro quadrado no piquete, tá? Então, essas são as grandes diferenças, assim, entre um sistema e outro. E quando a gente fala, obviamente, do sistema orgânico, aí já tem que atender toda a legislação, né, federal para o sistema orgânico. Muitos clientes, quando têm a certificação orgânica, eles também têm buscado a certificação do bem-estar animal, porque apesar da legislação orgânica ela trazer alguns pontos importantes do ponto de vista geral do bem-estar das aves, ela não aborda outros vários pontos dentre esse não é um tripé, né? Assim, são 4 grandes pés do bem-estar animal, que aí eu volto a mencionar, que é a nutrição, o ambiente, né? A parte de gerenciamento e a parte de sanidade, que alguns pontos desses não são trazidos dentro da legislação do orgânico. Então, nós temos aí grandes marcas, né? As principais empresas hoje certificados orgânico no Brasil, para ovos orgânicos, né? Também são certificados pelo Certified Humane, por essa razão, porque existe um complemento dos dois sistemas, né? Esse complementa a certificação de bem-estar animal com a certificação orgânica. Rosângela, como é que está isso a nível de Europa? Já está proibido na maioria dos países as gaiolas? Como é que você enxerga também no Brasil se nós vamos ter aí no futuro próximo a proibição, você acha, para as gaiolas? Ou você acha ainda que a gaiola ainda convive algum certo tempo, né, em termos o próprio mercado que vai balizar isso? Como é que você enxerga essa questão assim da demanda mesmo desses mercados? Então, até recentemente eu estava ali na Exalc, teve um evento realmente sobre esse assunto, e a minha fala, ela era realmente para abordar um pouco dessas perspectivas de mercado, né? Como que a gente vê hoje? Do ponto de vista da Europa, tá? Hoje, em torno de quase 60%, saiu um relatório agora em 2023, que é um gráfico muito claramente ele traz os sistemas free range, a porcentagem de aves alojadas no sistema free range, sistema somente cage free e o sistema orgânico. Esses 3 juntos, eles já estão aí com 55, 56%, se eu não me engano, do total, né, dos países europeus, da Europa, já em sistemas aí livres fora de gaiola. Nós temos que nos lembrarmos que a gaiola, aqui na Europa, ela permite o sistema de gaiola enriquecida, tá? Que esse sistema de gaiola enriquecida hoje, ele não é aceito para a certificação de bem-estar animal, porque ele, tecnicamente, ele não deixa de ser uma gaiola, né? A ave dentro de uma gaiola, ela não tem acesso ao substrato cama. E a gente sabe, do ponto de vista científico, né, que o acesso à cama, a ave poder realizar o seu banho de poeira, né, o seu dust bathing, que a gente fala no inglês, ele libera muita dopamina, né, a nível neuroendócrino, ele gera uma sensação de recompensa muito grande. Então, ele é como se fosse um grande hobby das galinhas poder tomar o seu banho de poeira, né? E isso, ele acaba minimizando impactos estressores do meio, né, e evitando termos
aí efeitos negativos, muitas vezes, sobre a produtividade ou, né, hormônios da reprodução, enfim, porque a ave ela se sente melhor dentro daquele contexto, tá? O que nós vemos hoje, professor Café, com relação à evolução América Latina, tá? Muito nitidamente, nós tivemos um boom, e aí eu posso te falar isso da perspectiva realmente das demandas por certificação, né? Já estando acompanhando o programa, né, desde 2005, estou aí acompanhando o programa Certify Humane, um boom muito grande no Brasil por galinhas, a certificação de galinhas livres de gaiola, em 2016, 2017, 2015, por aí começou uma demanda maior a nível de Brasil. Enquanto a gente via o Brasil crescer muito com essa demanda, nós víamos o restante da América Latina parada, era um ou outro cliente. Hoje nós já estamos com uma demanda bastante grande, né? Hoje eu tenho clientes praticamente certificados, né? Praticamente em toda a América Latina. Então, porque essa é a referência que eu tenho realmente formalmente para lhe dizer como que está sendo a evolução do livro de gaiola, né? E a gente está vendo, durante a pandemia, iniciou-se uma demanda muito, muito proeminente a nível de China, a nível de Ásia, sabe? Então, muitas vezes a gente pensa assim, a Ásia, né, não está preocupado com o bem-estar animal, não. Né? Hoje tem frango certificado em alguns países que está sendo exportado para a Alemanha ou, né, ou produtos aí que estão sendo vendidos com esse valor agregado e está tendo cada vez mais uma demanda por isso. Agora, você me fez uma pergunta antes, você acha que a gaiola vai deixar de existir? Eu, sinceramente, vou lhe dizer que não. Eu acho que não está nem para a minha geração e talvez nem para a geração dos meus filhos. Então, eu acredito que não. Mas do ponto de vista técnico, o que nós temos visto? Comunicados, né, de produtores. Um último que eu escutei que me marcou demais, professor Café, foi o seguinte: estamos fazendo a recria das aves livres e fazemos a transferência para a gaiola e nós temos visto, isso não estou eu lhe falando, isso foi um produtor me mencionando. Eles fizeram alguns testes internos com a recria, então, em piso, e fizeram a transferência para a gaiola depois. E o que eles viram é uma mortalidade muito menor na gaiola, tá? Os lotes, uma longevidade maior de lotes, ok? E uma persistência de postura, tá? Mas a longevidade, principalmente, e a mortalidade reduzida em sistemas de gaiola. Quando nós fizemos a recria livre de gaiola e a postura livre de gaiola, os índices produtivos aí têm se mostrado extremamente positivos e que têm pago a conta para muita gente, mesmo muitas vezes não vendendo com o valor agregado da certificação. Por quê? Porque a ave que está sujeita a esse tipo de sistema, quando ela chega no pico de produção dela, ela tem uma persistência prolongada de pico de produção. Então, ela é uma ave que ela vai te entregar, se você fizer um manejo bom, com uma mortalidade aí de no máximo 8% de lote, no final aí 90, 100 semanas, ela é uma ave que vai te entregar 480, 485 ovos por galinha, entende? Então, então assim, volto a dizer, quando se fala em bem-estar animal na prática, nós temos que ter uma nutrição balanceada, uma redução de competitividade por acesso ao alimento, né? O número de vezes que esse alimento chega ao animal, análises bromatológicas, professor Café, muitas vezes o pessoal chega com uma formulação, eu estou entregando 18% de proteína, aí você manda fazer análise bromatológica, o pessoal te entrega uma ração aí com 15%, aí você tem galinha bicando, por que está bicando? Né? Não que a nutrição seja a única culpada, de jeito nenhum, eu sou uma das primeiras a dizer que não se deve culpar a nutrição. Eu tenho visto que a nutrição ela tem sido o bode expiatório quando as pessoas falham muitas vezes em detectar outros fatores que estão levando a ave a começar a bicar. Interessante, né, Ângela? Porque você tocou num ponto que eu ia justamente fazer essa pergunta, né? Que tradicionalmente a gente imagina que o custo de produção nesses sistemas alternativos seja um pouco mais elevado, que gaiola a gente tem uma produtividade maior. Mas exatamente pelo que você está falando, isso talvez seja um mito, né? Que você pode ter nos sistemas alternativos, até por uma compensação de performance ou técnica, até um custo menor do que ter na gaiola. E isso que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que parar para pensar, né? Porque isso não é tão linear como se pode pensar, né? Até pelos relatos e pela experiência que a senhora nos trouxe aqui, né? Muito legal. Para as pessoas começarem a pensar isso de novo, colocar isso, né?
na conta, porque de repente o sistema alternativo às vezes até entrega mais. Mas eu queria perguntar a relação aí, que é uma das coisas, né, que quando se fala em bem-estar, em poedeiras também, além da gaiola, né, a questão da debicagem, né? Como é que elas se inserem nessas certificadoras? Essas linhagens, já existe trabalhos aí de algumas linhagens tentando deixar essas aves menos agressivas, mais dóceis, para não ter a necessidade de debicar. Como é que, até que ponto vocês, as certificadoras, né, ou né, as tecnologias do bem-estar convivem com a questão da debicagem? Então, ótima pergunta, professor Café, excelente pergunta, tá? É, inclusive ontem mesmo nós fizemos um trabalho, um orientado meu finalizou e ontem nós fazíamos análise, nós fizemos um levantamento a nível do Brasil e a nível de outros países da América Latina para entender quais eram as principais linhagens hoje, né, que nós conhecemos comercialmente, que eram usadas em sistemas livres de gaiola há 5 anos, quais que estão sendo usadas hoje e quais são as principais causas da não utilização das linhagens que as pessoas mencionaram, que os produtores mencionaram, que não se adaptavam ao sistema livre de gaiola, tá? E a grande maioria mencionou, inclusive, o amontoamento, assim, é bem chocante. Então, esses resultados aí sairão aí em breve. Mas o que eu tenho que lhe dizer com relação à linhagem é o seguinte, nós observamos no passar dos anos que sim, existem linhagens que não que elas sejam mais agressivas, tá? Mas que elas sejam mais sensíveis a mudanças no seu entorno, tá? Porque a bicagem, ela é desencadeada, a nutrição é um dos fatores, ela pode ser desencadeada por uma competitividade, acesso a ninho, talvez acesso a comedouro, por uma variação térmica muito abrupta, né, por um adensamento, tem N fatores que desencadeiam o estresse e um estresse, né, exacerbado, e isso é o que acaba desencadeando o comportamento anormal que é a bicagem. Essa bicagem, ou esses fatores, se eles não forem detectados ou solucionados em tempo, acabam evoluindo aí para um estado de canibalismo, né? E aí você tem lesões abertas e tudo mais. Bem, o que nós vemos assim, e esse é um ponto que é importante, que está associado muito com essa questão da bicagem, professor, é que nós precisamos que cada vez mais as pessoas se capacitem ou aprendam a enxergar os indicadores comportamentais para nos falarem o que está bem e o que não está bem. A ave, ela sabe lhe dizer, tá? Muitas vezes o comedouro está mais alto, a pessoa acha que está bom, mas não está. O pescoço começa a ralar embaixo, começa a perder pena, né? Então, às vezes, são pequenos estressores que, quando eles são persistentes, eles vão desencadear essa bicagem. Por que eu estou trazendo isso para a nossa conversa? Porque eu ainda não acredito que nós estamos prontos a não fazer nenhum tratamento de bico. Por quê? Porque se nós falharmos ou se nós tivermos imprevistos no meio, né? E lembrando, quando eu falo meio, mais uma vez, pode ser nutricional, de manejo, de ambiência, aí vamos trazer, porque a bicagem ela é multifatorial, né? Que nós perdermos o controle por uma falha técnica ou por um incidente do manejo do dia a dia, nós teremos essas aves desencadeando essa bicagem. E se elas estiverem com o bico intacto, isso vai gerar consequências muito graves. Podem vir a gerar consequências muito graves para o bem-estar também das aves. Então, o que nós precisamos movermos, né? E os incubatórios, as linhagens, elas já têm trabalhado muito, muito em relação a isso, nós trabalharmos com um tratamento, ou seja, a remoção da ponta do bico, para que a gente tire aquele bico de gavião, né, aquela ponta cortante, mas que nós possamos manter aí uma boa parte do bico do animal intacto. O que nós estamos tendo muita falha no campo, que sim, nós precisamos de mais pesquisa, nós precisamos que as linhagens, que os incubatórios deem uma atenção maior, na padronização desse tratamento de bico, porque o que nós estamos vendo, que muitas vezes nós temos pintainhas que são de matrizes de diferentes idades e vão todas para o mesmo balaio, para o tratamento de bico, aí você tem umas que corta, que o laser incide mais à frente, e outras mais atrás, e aí você acaba pegando aves que a gente diz que tem um score 3 ou 4, infelizmente algumas acabam formando aquele neuroma, né, que é aquele P-shape, que é aquele bico, né, com aquela bolinha na ponta, que é extremamente doloroso, nós temos muitas terminações nervosas aí, e isso nós quase não vemos mais no campo, mas nós precisamos aí que seja melhorado. Então, eu particularmente não sou a favor de não fazer nenhum tratamento de bico, tá? Por quê?
pelas razões que eu mencionei anteriormente. Se nós tivermos a situação desencadeada, nós teremos aí, ou sejamos muito eficientes em remediá-la, né? Ou que muitas vezes a gente está vendo que ainda falta um pouco de capacitação técnica no campo nesse sentido, a gente vai acabar pagando com o descarte, mais galinhas improdutivas, e aí a gente também gera um outro problema de bem-estar. É exatamente achar o ponto de equilíbrio aí, né? Professora, vamos aqui então dar aqui, partir para o nosso último bloco e tentar assim fazer um exercício de futuro aqui, né? O Brasil começa agora, né, com uma certa mais força, a abrir alguns mercados externos, né? Hoje a gente exporta muito poucos ovos, mas no ano passado, ano passado foi melhor do que o ano retrasado, esse ano provavelmente vai ser melhor do que o ano passado. Alguns mercados começam a se abrir, né? O nosso mercado interno é também muito poderoso, né? Nós temos uma produção relativamente boa, né, de ovos. O consumo do brasileiro, né, deu uma aumentada nos últimos anos. Como é que você enxerga esse futuro dos sistemas produtivos? Você acha que vai ser naturalmente caminhando para sair da gaiola? É, vai predominar o freehand ou o cage free mais fechado, pelas questões, inclusive, às vezes pelos desafios sanitários, né? A influenza está aí batendo nas portas, deixar essas aves soltas pode ser algum tipo de risco, né, sanitário. Como é que você acha que nós vamos passar essa transição? Como é que você acha que lá na frente os sistemas vão estar estruturados? A questão de custo que a gente falou um pouquinho, né? Às vezes, não sei se nós vamos ter uma pressão grande, se um sistema é tão diferente em termos de custo que de outro, que a gaiola também não tem nada de barato, né? Pelo contrário. Enfim, como é que você enxerga, né, o caminho que a gente vai trilhar aí para frente? Deixa só eu abrir um parênteses aqui. Hoje fiquei sabendo que eu não sei se isso já chegou ao seu conhecimento, né, ou talvez os nossos ouvintes, mas a Uruguai suspendeu a emergência sanitária deles e está permitindo a liberação das aves por 60 dias. Acho que eles estão fazendo um test drive lá, então. Esperamos que a nossa influenza aí se estabilize para que a gente possa, talvez, começar a fazer essa ressoltura, né, das nossas aves, ou diminuir um pouco essa pressão toda que nós estamos recebendo quanto à influenza aviária. Com relação à sua primeira colocação, que é o mercado externo, o que eu posso lhe dizer é que o bem-estar animal tem sido, inclusive, um valor agregado para as empresas exportarem também, né? Ele tem aparecido aí como um ponto positivo que tem impulsionado essas exportações, algumas dessas exportações para algumas das empresas que já estão exportando ovos aqui do Brasil, né? Então, ele é sim um fator importante que tem sido demandado, né? Exportações para a Ásia, como eu lhe disse anteriormente, a Ásia está cada vez mais buscando informações e querendo investir nessa área, então aquilo que for exportado, né, que seja para lá ou seja para a Europa, ele já vai aí preparado e ele está sendo demandado. Isso a gente sabe que tem sido um fator importante. Com relação ao futuro dos sistemas produtivos, tá? Eu acredito que o que nós temos visto, que é essa tendência mundial de cada vez mais ampliarmos o sistema livre de gaiola, né? E aí ele tem as suas modalidades, né? Ele só vai crescer pela razão que eu também mencionei anteriormente, porque os produtores estão vendo que sim, existe um custo de implantação, existe um custo de mão de obra. Hoje, os custos mais elevados associados com o sistema livre de gaiola são com mão de obra, né? Hoje nós temos aí um colaborador, um operador, daqui a pouco trabalhando com uma média de 10 a 15 mil galinhas no galpão, enquanto que no sistema de gaiola você tem uma pessoa sendo responsável por 100 mil gaiolas, por 100 mil aves, perdão. Então, mão de obra ela é um fator ali que agrega, e as aves criadas soltas, elas também têm um consumo aí de 10 a 15%, né, consumo de ração maior do que as galinhas criadas no sistema de gaiola. Mas volto a dizer, o que nós temos visto é que o sistema tem se pago. Por quê? Porque tem gerado, quando o sistema vai bem, uma mortalidade, digamos assim, quase que 2 a 3 vezes menor daquela que a gente vê no sistema de gaiola. Nós temos essas aves numa persistência prolongada do pico de postura, né? Então, taxas de postura prolongadas aí no ciclo produtivo da ave, e um prolongamento da vida útil da galinha. Então, esse sistema... Agora, o que nós vimos aqui, que aqui no Brasil, por exemplo, o sistema caipira, ele realmente foi muito impulsionado, né?
Um limitante do sistema free range ou caipira é que requer que o produtor tenha acesso à área externa. Muitas vezes a topografia, a região não permite que as aves tenham acesso, né? Não permite a construção dos piquetes. Então, eu vejo que o sistema cage free, né, em galpão, ele com certeza deve predominar. E o restante vem com valor adicional agregado, tá? Então, com certeza só vai cada vez mais aumentar mesmo, assim, as demandas. E aí nós precisamos de profissionais, né, professor Café, preparados para isso, né, desmistificar, evoluir com seus conhecimentos, tentar buscar mais. Só para eu complementar, né, um pouco ali, só para, eu sei que o senhor já quer falar, mas aonde eu tenho trabalhado muito, né, com alguns estudantes orientados, com alguns, né, até mesmo com a equipe da Embrapa, com o professor Irã, é trabalhar no suporte realmente para prover informações práticas de campo para que o produtor que se coloque nesses sistemas produtivos, ele consiga ter as informações um pouco mais fáceis, porque hoje o maior desafio, um dos maiores desafios do ponto de vista técnico do produtor que quer iniciar num sistema como esse, livre de gaiola, é profissionais que estejam preparados e que saibam trabalhar nesse sistema. Então, aí a nossa obrigação, né, professor Café, eu, o senhor, né, e todos que estão no meio acadêmico, de prepararmos os nossos estudantes para enxergar o sistema produtivo numa visão um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver, né? Ver a ave e ver todo o entorno da ave, né? Não ver só a nutrição, mas ver tudo aquilo que está no entorno dela. Eu acho que esse recado é bem legal, Rosângela, exatamente. Entender que não tem um sistema melhor que o outro, cada um se adapta à sua própria, né, realidade, mas que são diferentes. Não dá para eu tratar com o mesmo peso e a mesma medida coisas que são diferentes, né? Você falou muito bem, o manejo na gaiola é um, o manejo no freehand é outro, o manejo no cage free é outro, cada um com as suas particularidades, e os técnicos vão ter que aprender a lidar com isso, né? Porque muito bem colocado pela senhora, quer dizer, não é tudo igual, né? Não dá para. É claro que algumas bases, né, permanecem aí comuns aos sistemas, mas é super interessante essa posição sua de mostrar que, né, que os sistemas são diferentes e têm que ser tratados de maneira diferente, né? American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom, caminhando aqui para o nosso final, né, do nosso episódio, a gente termina, Rosângela, os nossos episódios com 3 perguntas para os nossos entrevistados, né? Então, a primeira, eu já vou fazer aqui, já leio ela para você. Qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura, né? Especialmente aí ao bem-estar, né? Eu sei que perguntar isso, normalmente, né, nós vivemos uma época que livro não tem a importância que teve no passado, né? Mas ainda é uma referência, né? Então a gente mantém essa pergunta até para assim, né, para você poder compartilhar aí, né, na sua trajetória aí algum livro que, enfim, foi importante para a sua formação, mesmo sabendo que hoje, né, gente, não existe mais um livro que responda às perguntas, né? Hoje a fonte de informação é assim, enorme, né? Mas um livro aí que você pudesse aí. Professor Café, eu estou apaixonada por um livro que recebi de presente, não vou mencionar, mas foi de uma empresa de equipamentos aqui do Brasil, e eu estou apaixonada pelo livro que se chama Egg Signals. Egg Signals. Eu não tenho aqui o autor, já tentamos buscar ele em PDF na internet, mas ele chama Egg Signals. Inclusive, ele traz uma das passagens dele, ele traz exatamente o movimento, o comportamento que a ave faz quando ela está em busca do ninho, né? No sistema livre de gaiola, até o desenho ele mostra um sistema de ninho automático, e ele faz os pontilhados, ele inclusive mostra como que é a trajetória da ave, como que ela percorre para até poder chegar ao ninho de escolha dela. Então, ele é extremamente muito bem ilustrado, e ele vai desde o ritmo diário do comportamento, o ritmo circadiano comportamental da galinha, de manhã, de tarde, de noite, né? Traz algumas abordagens sobre ovos brancos e ovos vermelhos e como que as aves se comportam, até diferentes tipos de embalagens e processamento. Então, assim, se alguém conseguir ele em PDF, nossa, seria uma riqueza imensa para nós. Ele está em inglês, mas o material que ele traz é sensacional. Eu até, inclusive, estou agora com uma estudante minha trabalhando numa segunda edição de uma cartilha. Tem uma cartilha que nós publicamos agora, professor Café, o ano passado, que são orientações técnicas para sistemas
alternativos de galinhas de postura comercial, com muitas fotos, né? Que agora nós estamos trabalhando na edição 2, e inclusive a primeira leva, já fazendo aqui um spoiler, né, do nosso trabalho, mas é para o produtor, é para o pessoal técnico do campo mesmo. A primeira parte é para falar realmente do comportamento natural da ave, e eu vou abordar, a gente vai trazer ali, tirei várias passagens desse livro para nós colocarmos aí para o português e trazer um material técnico legal. Ah, muito legal. Fica a dica, eu já até anotei aqui, eu vou procurar ele também. Fiquei Professor, curioso. se você achar ele em PDF em algum lugar, você me avisa, porque eu tenho ele e eu digo assim, olha, pessoal, ninguém perca, eu coloquei meu nome bem grande lá, mas ele é excepcional, pessoal, Egg Signals. Eu conheço essa história de emprestar livro e nunca mais ver, viu, Rosângela? Dá certo, põe o nomão aí, porque às vezes não volta. Rosângela, a segunda pergunta é: qual é o seu livro favorito? Agora esquece a avicultura, esquece a área técnica, é um livro que te marcou, um livro que você leu lá no passado, que você está lendo atualmente, enfim, uma dica literária aí para os nossos acompanhantes aí do nosso podcast. Então, apesar de eu ser veterinária, né, e viver no mundo dos animais, eu sou uma grande apaixonada por história, né, a evolução, e assim, mesmo do ponto de vista do comportamento dos animais hoje, assim, eu sempre penso o que levou o animal a evoluir e se comportar, ou como que ele se comporta, mesmo estando dentro de quatro paredes de um galpão, o porquê que ele realiza aqueles comportamentos. Então, eu tenho um livro que eu li e me marcou demais, que se chama Sapiens. Ele traz assim do Harari. Ele traz toda a evolução nossa, né, da onde que o homem, né, começou a sua trajetória, o Neanderthals, depois o Sapiens, enfim, e traz a perspectiva humana, né, da humanidade até hoje. Depois ele tem algumas outras sequências, né, os desafios do século XXI, tem algumas sequências de livros aí, mas o livro Sapiens dele é sensacional. Ele é um historiador de Harvard, mas ele traz uma leitura muito gostosa. Ele existe em português, aí você acha ele em vários locais. Então eu super indico aí. Ah, fica a dica aí da professora Rosângela, então, Sapiens. E por último aqui, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? O que tem que ter um profissional de sucesso, na sua visão? Você trabalha com esses meninos, né? Você é professora, está aí puxando ele, indicando, acertando os caminhos deles todos os dias. Qual é a dica que você dá aí para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, pessoal, mesmo para aqueles, né, que estão em formação, para os já formados, né, nós vivemos hoje num mundo que requer que nós estejamos de mente e coração aberto, né. Eu sempre levei para minha vida profissional e pessoal, mas falando do ponto de vista profissional agora, que por mais que nós não concordemos, que nós busquemos nos informarmos e conhecermos melhor sobre um certo assunto, né? Porque é só assim que nós podemos evoluir, nos tornarmos aí pessoas mais críticas. Então, assim, eu acho que mente aberta, coração aberto. Eu tenho uma passagem que eu sempre coloco para aqueles que já tiveram, né, a oportunidade de assistir minhas palestras, uma passagem de Einstein que fala assim, uma mente uma mente que se abre, né, jamais voltará, uma mente aberta jamais voltará ao seu tamanho original, né? Então, uma vez que nós estamos prontos para o novo, né? E aí nós estamos pensando na avicultura, né? E de postura, nós estamos numa nova era, assim, de superarmos tabus, de superarmos desafios, de buscarmos aprender mais. Eu acho que as pessoas hoje, os profissionais, né, os futuros estudantes, eles precisam sair da zona do conforto. O conhecimento ele está aí para ser compartilhado. Eu amo ensinar aquilo que eu sei, amo aprender o que os outros sabem. Então, assim, tem pessoas que podem contribuir, que podem melhorar, e as pessoas têm que estar preparadas aí para escutar e para contribuir. Eu acho que fazendo o que nós estamos fazendo nesse momento, professor Café, e vocês todos aí nos escutando, né, nos apreciando, já é uma grande evolução. Então, eu acho que era essa a minha mensagem. Rosângela, muito obrigado, adorei a conversa, parabéns aí pelo seu trabalho. É uma área, como você falou, precisa de muita gente. A pesquisa, normalmente, ela tem, né, assim, às vezes demora a ter resultado, às vezes você precisa, né, às vezes, ciclos longos de observações, então não é simples, né? Não é um instrumento de nutrição, né, que em 40 e poucos dias está pronto, né? Então, realmente, assim, muito legal esses conceitos que você trouxe para a gente, muito agradecimento mesmo, muito legal ver o teu trabalho aí, né? Inclusive na frente aí, porque é importante, né? Às vezes essas questões conceituais, né? Dessas certificadoras, é importante que essas regras sejam muito claras, muito bem explicadas para os empresários, né? Para o setor produtivo, e você está fazendo esse trabalho muito legal, realmente parabéns. Agradecemos muito. Eu deixo as palavras finais que sejam suas. Obrigado.
Então, professor Café, toda a equipe do Aviário, mais uma vez eu super agradeço a oportunidade. Como eu disse, né, nós estamos aí à disposição. Nós conversamos, né, com profissionais em todos os níveis hoje. Ainda bem que já estamos, né, no movimento onde a indústria de equipamentos, a indústria das genéticas, né, ou seja, os professores, os profissionais da área, enfim, todos estão buscando conhecimento, estão buscando compartilhar. Então, toda vez que eu tenho um convite, uma oportunidade, lá eu estou para auxiliar, né? Então, isso aí. Mais uma vez, super agradeço e me coloco à disposição e quem sabe em algum momento eu vá ali lhe fazer uma visita pessoalmente e lhe dar um forte abraço também pela sua cordialidade toda aí na nossa conversa, professor. Vou te esperar. Pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.